Bom dia, pessoal. Hoje, falando da nossa aula de Química, certo? É bem interessante a gente lembrar que a gente vinha trabalhando, falando sobre consumismo, sobre transformações químicas, sobre tudo isso que envolve a química. E um dos tópicos que precisava ser visto, e teremos a oportunidade agora de ver, é falando justamente sobre densidade. Essa química, ela irá envolver os primeiros anos A, B, C e D. Então, como é que a gente trabalha a densidade? Que tipo de experiência eu trago para nós hoje? Eu trago para nós uma experiência que a gente irá usar álcool e água. E ele será feito a partir de uma pedrinha de gelo, ou seja, de uma parte sólida, parte líquida, envolvendo o álcool e a água. Como é que isso irá acontecer? Vejamos, trabalhando densidade com experiência simples, é fácil de se compreender. Dê uma olhada na imagem apresentada, ou seja, ele se pergunta antes, né, pessoal? Por que o gelo flutua na água? A outra pergunta é por que o gelo não flutua no álcool? Vejamos essa resposta agora mesmo. Prestem atenção. O gelo flutua na água em estado líquido porque a sua densidade é inferior. Já o gelo afunda no álcool por ser mais denso. Vejamos agora a nossa experiência a partir desse momento, quando eu pego aqui um recipiente com pedras de gelo e irei afundá-lo. Inicialmente na água, prestem bem atenção, veja só, com a pedrinha de gelo ela permanece na superfície e veja só, quando eu substituo agora, em vez de colocar a pedrinha de gelo na água, eu coloco no álcool. Veja que coisa interessante, né, gente? A gente vê que a densidade, ela nos coloca a entender o porquê de tudo isso. O porquê da pedrinha de gelo flutuar na água e não flutuar no álcool. Essa é a primeira ideia de densidade para nós. É quando eu volto a dizer a vocês o seguinte, que o gelo flutua na água em estado líquido porque a sua densidade é inferior. E o porquê não flutuar no álcool? Justamente porque o gelo afunda no álcool por ser apenas mais denso. Então essa é a ideia de trabalharmos essa simples experiência, de saber por que o gelo flutua na água e afunda no álcool. Fugindo um pouquinho aqui dessa ideia, da nossa experiência, veja só um tópico que será lido nesse momento. Agora isso é um alerta. Em face do aquecimento global, as calotas de gelo presentes nos polos estão derretendo, o que apresenta um perigo à vida aquática e terrestre. De preferência quando eu falo de animais e seres humanos. Por exemplo, densidade é uma grandeza que expressa quanto há de massa por unidade de volume de dado material. E depois a gente vai ver no próximo vídeo justamente essa questão de como fazer esse cálculo. E falando de animais, é justamente porque alguns animais aquáticos, aquelas partes de gelo que cobrem lá nos polos determinada parte da água, o que é que acontece? Os animais, se as geleiras se derreter, eles acabam não sobrevivendo. E falando do ser humano, é justamente porque se essas geleiras elas vierem a se derreter, essa água, essa forma líquida que vai sair do estado gasoso para um estado líquido, vai procurar espaço nos mares. E aí é quando vai procurar espaço nas grandes cidades, onde a gente vê vários tipos de casas feitos à beira-mar. Então, derretendo essas geleiras, se transformando na parte líquida, certamente irá se aprofundar o mar
e se espalhar diante das cidades. Então esse é o perigo. Esse é o perigo do aquecimento global. Então a gente vê que a gente abrangeu nesse momento várias situações. Então, pessoal, essa aula por enquanto fica por aqui. A gente vê o próximo tópico logo mais e com mais explicação. Muito obrigado, viu, pessoal? Bom, pessoal, agora dando continuidade ao nosso primeiro vídeo, falando sobre densidade dentro da química, a gente agora vai calcular a densidade. Mas antes de calcular a densidade, eu quero relembrar a vocês um pequeno erro que eu cometi no início da aula, que foi quando eu falei que nos polos, nas geleiras, passava do estado gasoso para o estado líquido, passa do estado sólido para o estado líquido. Então, essa é a ideia, tá, pessoal? É do estado sólido para o estado líquido, beleza? Voltando aqui às nossas questões. Nesse primeiro exemplo, calculando, a gente vê que ele está pedindo para se calcular o quê? A densidade. E aqui ele quer saber a massa. Então, aqui a gente vai resolver de uma maneira, aqui de outra maneira, sabendo que a fórmula utilizada será a mesma. Então, prestem atenção, por favor, como se resolve primeira e segunda questão. Veja só, se um corpo tem a massa de 20 gramas, de um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Ele quer saber quanto vale a sua densidade. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, vou repetir a letrinha D, que se trata de densidade, igual a M, que é massa. A massa é quanto? Professor, a massa é 20 gramas, então no lugar da massa fica 20, que vai ficar sobre o volume. Quem é o volume? 5. Então, eu tenho aqui simplesmente uma pequena divisão, que se trata de 20 dividido por 5, que é justamente 4. Mas 4 o quê, professor? Lembra-se que está se relacionando grama e centímetro cúbico. Então, a gente coloca que é grama por centímetro cúbico. Essa é a resposta e que vocês terão que fazer nos exercícios a seguir, que serão enviados nas próximas aulas, tá certo, pessoal? Presta atenção aí direitinho. No segundo exemplo, a gente sabe que vai se calcular a massa. E eu vou ser um pouquinho teimoso e vou usar a mesma fórmula, que é densidade igual a massa sobre volume. Mas veja como é que eu resolvo essa questão. Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja densidade é igual a 20 gramas por centímetro cúbico e volume igual a 25 centímetros cúbicos. O que é que se trata aí? Veja só, eu vou pegar aqui, no lugar da densidade, ele diz que a densidade é igual a 20 gramas. Então, o que é que vai ser feito? No lugar desse D, eu vou colocar, 20. Beleza? Que vai ficar igual a M de massa, que é o que ele quer encontrar, sobre o volume, que é igual a 25. Então, o que é que se faz aqui numa situação dessa, onde 20 igual a M sobre 25? Como eu não tenho como fazer desta forma aqui, eu simplesmente faço o seguinte: chego, coloco 1 aqui e faço meio pelos extremos. Que eu faço M vezes 1 ou 1 vezes M dá M. E 20 vezes 25 é igual a 500. Lembre-se que nessa condição se trata de centímetro cúbico e nessa também centímetro cúbico. Como eu unifiquei as duas situações, a resposta fica sendo massa igual a 500 gramas. Essa é a resposta do
segundo quesito. E, pessoal, veja só, prestem atenção. Você vê que quando se tratou de encontrar densidade, eu usei a fórmula simplesmente D igual a 20 sobre 5, 20 dividido por 5, 4. 4 gramas, que vem aqui, ó, esse Gzinho aqui, e centímetro cúbico aqui. Por isso ficou 4 gramas por centímetro cúbico. Nessa outra situação, era para calcular o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja sua densidade é igual a 20 gramas por centímetro cúbico e o seu volume é igual a 25 centímetros cúbicos. O que foi que eu fiz? Eu repeti a fórmula, no lugar da densidade eu coloquei 20, repeti o M do outro lado e abaixo do M eu coloquei 25, que era justamente o volume. Fiz um meio pelos extremos, coloquei um aqui improvisado para fazer 1 vezes M, M, e 20 eu multipliquei 25, que deu 500. Se a gente observar, pessoal, direitinho, né? A gente até brinca aqui, ó, no quadro, bem aqui em cima, ó, 20 vezes 25. Olha o que o professor faz. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 5, 10. 0 fica, sobe 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Quando eu estou no tracinho aqui que eu somo, eu vou ter 0, 0 e 5. Por isso que deu exatamente 500 gramas aqui. Tá certo, pessoal? Então, fica aí a ideia. Fica a dica de como a gente calcular a densidade. Tá certo? Como se calcular volume dentro da química. E fica também só o lembrete de que nas próximas aulas veremos fichas de exercícios onde a gente vai poder resolver e tirar nossas dúvidas na prática. Muito obrigado e até a próxima aula.